Olá, tudo bem? É o seguinte, vamos partir agora para o que realmente interessa, que é a criação de sólidos geométricos utilizando o Fusion, que na verdade esse é o propósito deste programa. Só fazendo uma retrospectiva, né, nós fizemos, nos vídeos anteriores, a intenção foi que nós pudéssemos trabalhar, né, algumas ferramentas, né, na composição, na criação do esboço, na modificação desse esboço e algumas ferramentas de restrições, certo? Por que o nome é esboço? Porque, na verdade, no fundo, como o Fusion é um programa que tem como objetivo criar sólidos geométricos, então esses sólidos que nós vamos criar sempre se baseia a partir de um perfil, ou seja, nós desenhamos um perfil, desenhamos uma figura plana e a partir dessa figura plana já construída, então nós damos corpo a essa figura plana. Essa figura plana é o perfil do sólido geométrico que vamos construir e que ao mesmo tempo é considerado o esboço, né, para poder, a partir deste esboço, nós podermos construir o sólido geométrico. Então vamos lá, né, construir, né, o esboço, assim, sempre que puder, eu não vou trazer aqui, né, o esboço já pronto. A gente vai, cada vez mais que a gente for trabalhando com a parte da construção dos sólidos, nós vamos tentar, né, não estou dizendo que isso vai ser uma prática realmente, mas nós vamos tentar criar o esboço, né, utilizando as ferramentas para a gente se estar relembrando, tá ok? Então vamos lá, vou aqui criar um esboço, né, a partir de linha, vou utilizar aqui uma forma livre, certo? Criando aqui as linhas, vou fazer assim algumas provocações aqui, né, fazer algumas coisas de forma proposital, para que a gente possa relembrar das ferramentas já utilizadas. Ok? Pronto. Feito o esboço, observe que ele está todo fechado, esta área aqui interna está azulada, e aí nós vamos agora formar o esboço. A intenção é nós criarmos um esboço aqui na forma de uma cruz, certo? Toda a cruz, né, com todos os seus lados com as mesmas dimensões, tá certo? Então, utilizando aqui a forma livre, agora eu vou para as restrições. Então, neste caso, eu vou transformar esta linha, observe que ela está mais próxima da vertical do que da horizontal, então eu vou transformar ela em vertical, essa aqui também em vertical, essa, observe que vai ser horizontal, e essa também vertical, ok? E neste caso aqui agora também eu vou utilizar a restrição de igualdade. Então eu vou dizer que este lado é igual a este, 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 certo? E agora vou utilizar uma outra, que é a restrição de simetria. Mas para isso acontecer, eu primeiramente vou criar uma linha aqui qualquer, vou criar aqui uma linha qualquer, certo? Aqui na vertical, ok? Transformar esta linha em linha de construção, ok? Porque eu não quero que ela seja uma linha definitiva para poder dividir o segmento, ou melhor dizendo, a figura. E aí vou utilizar a restrição de simetria, dizer que este lado e este lado são simétricos em relação a esta linha. Que este lado e este lado são simétricos em relação a esta linha, ok? Bem, feito isso, ok? Agora eu posso selecionar, vou deletar a linha, e agora vou colocar as medidas para poder amarrar mais ainda. Eu não precisava deletar a linha de construção não, certo? Vou até retornar ela, que depois eu posso ocultá-la. Então agora vou dizer que este segmento entre esses lados é de 60, está com 61, e vou colocar 60, ok? E vou colocar todos os lados iguais a 60, tá certo? Então, este lado também igual a 60, ok? Vou colocar este lado igual a 60, ou melhor dizendo, vou pegar aqui 60, mas 60, 180, certo? Vou colocar daqui para cá, desculpem. Vou botar aqui 180, ok? Feito isso, vou colocar esses dois lados 60, ou melhor, esse lado com 60. Bem, daqui também para cá, vou colocar os 180, né, porque eu já fiz os cálculos aqui, ó, tá? E daqui para cá, este lado já está aqui. Sério? Esse lado aqui. É porque este lado daqui não parece. Aqui 180, 60. Certifica daqui.
60. 60. Então, todos estão 100/60, certo? Vou, cadê? Dimensões, vou tirar aqui. E agora eu vou arredondar esses cantos daqui. Então, aqui mais uma outra ferramenta de arredondamento. Ok? Então, colocando como 10. Vou colocar aqui 20. Neste canto. Neste canto. E neste canto. Ok? Pronto. Finalizando. Se é isso que nós queremos. Agora, dito isso, eu vou dizer o seguinte. Ó, concluir o esboço. Concluir o esboço. Colocar aqui em perspectiva. Certo? Porque é essa linha daqui, ou seja, é essa área que nós vamos agora criar o sólido. Então nós temos aqui a criação do sólido através dessas ferramentas, certo? E vou utilizar em primeiro lugar a extrusão. A extrusão, observe que nós já temos uma seta aqui e abre-se uma caixa de diálogo aqui. Essa seta eu posso, a partir daqui, dar altura ao sólido geométrico, certo? Fazendo isso aqui, ou eu posso, nesta caixa aqui, colocar o valor. Botar aqui 30, certo? Ela já subiu. Observe que, olha, é isso que nós temos aqui como resultado. A área em azul é a base, né? E essa base, que nós chamamos de esboço ou chamamos de perfil, ela foi extrusada, certo? Bem, feito isso, né, nós temos aqui algumas variações. Tá? Bem, criamos o sólido, ok? Isso é a extrusão. Porém, se vocês perceberam, na caixa de diálogo, ela tem alguns elementos que nós podemos fazer as devidas alterações, certo? E de quais alterações nós estamos falando? Bem, da alteração, seja ela do corpo em si, né, do sólido, né, da extrusão, ou do perfil, do esboço que nós fizemos, certo? Essas alterações nós vamos começar pelas alterações da extrusão, ok? Então eu posso clicar aqui no corpo, certo? Aqui está no corpo 1, ou eu posso clicar aqui, ó, onde tem escrito extrusão, esse ícone aqui, com o botão direito e digo editar recurso. Quando eu digo editar recurso, reabre essa caixa de diálogo, onde nós temos esse tipo, o tipo da extrusão, né, cheia, ou a extrusão fina. O perfil já está selecionado, que foi aquela cruz que nós criamos. Iniciar no plano, né, como nós estamos fazendo, e tem essa questão da direção. Da direção, ela está selecionada como lado, ou seja, a partir do perfil, ela fez a extrusão somente para o lado de cima, aqui no caso. Mas poderia ser por dois lados. Okay? Se eu clico nos dois lados, observe que abre essa caixa de diálogo, tem assim, lado 1, lado 2. Então aqui já tem a dimensão do lado 1, ou seja, aquele que nós fizemos, que foi de 30, e aqui temos logo abaixo o lado 2, ou seja, qual é a distância do lado 2? Essa distância do lado 2, certo? É sempre a partir, ou do lado 1, é sempre a partir do perfil, ou seja, da base que nós criamos, né, do esboço que nós criamos. Então aqui eu posso selecionar, ok? Botar aqui, no caso, 20, certo? E aí, no Enter, observe que os 20 já foram aplicados. Ok? Desculpe. Aqui. Já foi aplicado, certo? Deixa eu voltar aqui para fazer a edição, para nós editar recurso. Então, mais uma vez, está aqui. Observe que, a partir do perfil azul, foi 20 milímetros para baixo e 30 milímetros para cima. Mas eu poderia fazer isso também, ó, né, com a alça, com a seta, tanto para um lado como para o outro, certo? Voltando a um lado só, observe que ela volta ao que estava anterior. Agora vamos verificar o que acontece com o simétrico. Com o simétrico, observe o que acontece. Abre uma caixa de diálogo com mais dois ícones. Esses dois ícones, eles correspondem aqui. Corresponde a. Observe que aqui está dizendo que é do centro do eixo para um lado. Okay? Isso significa que as dimensões vão ser colocadas iguais a partir do perfil para um lado e para o outro. Observe, se eu fizer isso manualmente, puxa para cima, observe que a parte de baixo também se altera, né, simetricamente. Tá? Então aqui eu tenho 40 para cima e 40 para baixo. Se eu seleciono o outro ícone, esse outro ícone significa que o valor que foi colocado é o valor total. Então aqui observe que já não tem mais a distância 2, certo? Ou, melhor dizendo, já se modifica o conceito, né, a percepção aqui, e aqui significa o seguinte, que é o comprimento total. Então o valor que foi colocado aqui, de 40, será a partir do perfil 20 para cima e 20 para baixo, certo? E no caso do perfil, né, no caso da extrusão fina, observe o que acontece com o sólido, certo?
ele cria, a partir do perfil que nós criamos, ele coloca somente a extrusão na linha, como se fosse uma casca, certo? E aqui nós temos também aquela mesma situação do ângulo, ok? E aqui a espessura da linha, a espessura da parede. Eu vou colocar aqui de frente, certo? Para que a gente possa perceber melhor. Observe que a linha está de fora e a casca, né, a espessura de 1 milímetro aqui, foi criada para dentro. Então eu vou fazer uma alteraçãozinha aqui, vou botar de 5 para a gente perceber melhor. Observe que ela deu uma avançada aqui, então ainda para dentro. Ou aqui tem o seguinte, lado 1 e lado 2. O lado 1 está associado à parede que foi criada para dentro, certo? No lado 2, observe que é a parede criada para fora, a partir da linha do perfil, do esboço. E temos ainda o centro, que aí, a partir da linha do perfil, foi colocado o valor para um lado e para o outro. Se o total é 40, então foi 20 para um lado e 20 para o outro, certo? Então, dessa forma, desculpe, no caso a espessura aqui é 5, então foi 2,5 para um lado e 2,5 para o outro. Vou alterar aqui, no caso, para 8. Então, isso significa que é 4 para um lado e 4 para o outro, ok? Então, vamos aqui retornar a outra extrusão, a mais simples, tem, certo? Fechar aqui, botar em perspectiva e retornarmos. Essas foram as alterações. Mas poderíamos também aqui alterar o esboço, ok? Ou seja, se eu clico aqui com o botão direito, que é assim, editar esboço. Observe que ele volta ao normal, a gente já não enxerga mais a extrusão. E aqui eu posso fazer algumas alterações. Quais alterações eu posso fazer? Aqui eu altero o que eu quiser em termos de dimensões, de ângulo, o que queira, eu posso alterar. Então vamos verificar aqui a alteração. Botar aqui dimensão. E aqui está com 20. Eu clico e aí me abre a janela para poder fazer a alteração. Vou colocar 10, certo? Quando eu coloco 10, observe que todas vão se alterar para 10. Dou Enter, pronto. Todas diminuíram com 10, certo? Porque eu fiz, no início, todas com 10 partindo da mesma aqui. Eu não encerrei o comando do arredondamento. Eu fui clicando sempre nas duas linhas, né, para criar arredondamento com o mesmo valor de raio, ok? E eu vou agora também fazer essa modificação. Vou aplicar aqui, ó, nesses ângulos, certo? Arredondamento. Então, vou colocar aqui, vou deixar os 10 mesmo, então foi isso que eu fiz, ó. Eu não alterei, não dei Enter. Se eu der Enter, eu encerro o comando, e aí eu continuo aqui, ó, colocando, clicando nos cantos e criando o arredondamento. Pode ser aqui no vértice, ó, no vértice, ou nas duas linhas, certo? Feito isso, agora eu digo concluir esboço. Concluído, observe que criei, né? Nós criamos aqui o arredondamento dos lados, certo? Vamos tratar agora das operações da extrusão. Então vamos aqui criar um novo esboço. Vou identificar aqui, né, escolher essa face do sólido para criar esse novo esboço. Aqui no centro vou criar esse esboço. Então vou encostar aqui, para poder ficar bem no centro, vou encostar aqui nesse ponto médio, vou encostar nesse ponto médio aqui e venho bem devagarinho. Observe que está traçando ali uma linha azul. Quando chegar na direção do ponto médio de cá, ó, a outra linha aparece. Bem, quando aparecem as duas linhas, significa que a interseção é o centro. Cliquei, puxo e vou colocar o valor de 75 de diâmetro, ok? Vou concluir o esboço, porque eu só vou trabalhar com esse esboço agora, e vamos fazer a extrusão. Quando digo extrusão, observe que reabre aquela caixa de diálogo da extrusão. Vou clicar nessa face, né, ou seja, nesse plano aqui, no círculo, nessa área. E quando faço isso, observe que já tem a seta para cima, de um lado, ok? Nessa situação, observe, se eu fizer aqui manualmente e puxar para cima, ele está fazendo a extrusão aqui do cilindro, né, do círculo, criando um cilindro, e aqui ele está colocando como união, certo? Ou seja, as duas figuras vão ficar unidas. Se eu puxar para baixo, indefinido, ele já coloca aqui automaticamente no cortar, e o valor a ser colocado é um valor negativo. Então, quando ele entende que você coloca aqui um valor negativo, ele já entende que vai adentrar, vai no sentido contrário da primeira peça, para poder criar um furo. Quando vai no mesmo sentido, né, criando, preservando, né, a primeira peça, então é a união. No caso, se fosse, né, aqui nessa união, eu poderia também clicar em novo corpo ou novo componente. Se eu clicar em novo corpo, aí nessa parte daqui vai criar um novo corpo. Aqui na pasta vai dar o nome de corpo 2, certo? Então essa é a forma de se trabalhar com a operação, certo? Então eu vou colocar para baixo, certo? Para criar o furo, eu teria que colocar um valor negativo bem maior do que a largura, porque aí cria-se o furo. Se for para
unir, criar um sólido só, certo? Aí eu tenho o unir. Se for criar novo corpo, certo? E der o OK, observe que aqui agora, no corpo, tem dois corpos, certo? Quando eu clico em um, observe, né? Ou quando eu clico no outro, certo? Esses são corpos separados e distintos, ok? Obrigado. A gente retorna mais tarde.